Boa noite. No programa desta sexta-feira, nosso assunto é bares e restaurantes. Vai haver um encontro na próxima semana aqui em Mossoró e quem traz os detalhes é Berg Linhares, do Conselho Administrativo da Abrazel. E ainda, a gente tem informações da Assembleia Legislativa e também aqui da política de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você também em toda a região. Tá chovendo aí na sua cidade, porque aqui em Mossoró, desde o finalzinho da tarde, que cai uma garoa, viu? Não é a terra da garoa, mas se lá em Natal amanheceu chovendo hoje, aqui em Mossoró, nesta sexta, anoiteceu com chuva. Chuvinha fraca, uma chuvinha só para baixar um pouco mais a temperatura. Neste 15 de agosto, estamos na metade do mês e, claro, sempre agradecendo a audiência de você que nos acompanha de norte a sul aqui do nosso estado. Estamos ao vivo no canal 10, no tcmplay.tv.br, daqui a pouquinho também no YouTube, e a gente fala sobre bares e restaurantes. Você sabia que existe uma associação de bares e restaurantes no Brasil e com representatividade aqui no Rio Grande do Norte? É sobre este assunto que a gente comenta aqui com o Berg daqui a pouquinho. Falam também sobre a dinâmica de cobranças, a classe política, e a gente vai trazer todos os detalhes aqui neste nosso programa de sexta-feira, que está no ar, viu? E você pode já mandar a sua mensagem. Mande a sua participação através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 988028941. Bem, antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, tem informação. A mãe do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e viúva do ex-senador e ex-prefeito de Natal e Parnamirim, Agnello Alves, faleceu na manhã desta sexta-feira. Celina Alves, aos 89 anos, ela faleceu. A informação foi confirmada por familiares. Ela era figura conhecida no cenário político potiguar e acompanhou de perto a trajetória do marido e dos filhos na vida pública. Além de Carlos Eduardo, ela deixa os filhos Agnello Filho, que já foi diretor da Tribuna do Norte, e José Luiz Alves. A morte de Celina Alves ocorre quase uma década após o falecimento de Agnello em 2015. Ao longo de sua vida, ela manteve forte ligação com a política e era lembrada pela presença discreta, porém marcante, sobretudo nos eventos e campanhas. O velório teve início às 2h da tarde de hoje, no cemitério Morada da Paz, em Emaús. A missa está programada para daqui a pouco, às 8h da noite, e o sepultamento às 9h da noite desta sexta. Para os familiares, amigos, os admiradores de Celina Alves, a gente deixa aqui a nossa mensagem de solidariedade. Bem, tem mais informação. O tarifaço imposto aí pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos brasileiros atinge em cheio o pescado, mais precisamente o atum de areia branca. O atum é uma atividade econômica importante para o Rio Grande do Norte, que é responsável por enviar ao mercado americano toneladas do nosso peixe. Tudo que é pescado aqui tem destino certo, Estados Unidos. Porém, com as novas tarifas cobradas, o cenário tornou-se totalmente insalubre. Olha, para o atum é complicado porque existem 3 grandes mercados consumidores. Um é os Estados Unidos, o outro é a Europa e o outro é a Ásia. Com esse tarifaço, está impossibilitando a gente exportar para os Estados Unidos. Aí vem a Europa. A Europa, desde o ano de 2018, o Brasil, existe uma barreira que nos impede, um embargo, que nos impede de exportar pescados para a comunidade europeia. Então, todos os países da comunidade europeia, nós estamos impossibilitados de exportar. E para a Ásia, ele só haveria mercado para produto congelado, que no caso do atum, quanto mais coisas se agrega nele, diminui o valor. Então, o atum fresco, destinado à culinária japonesa, é o que tem o melhor mercado. E a gente não teria logística para mandar esse produto fresco para a Ásia. Ele já chegaria lá com a qualidade
bem inferior. Agora as empresas estão tentando se adaptar, colocou um pessoal de férias, muita gente tinha direito às férias, está fazendo manutenção das embarcações, mas ainda não... E estamos tentando se preparar para o próximo mês. As poucas embarcações que saíram agora vai dar um retrato do que a gente poderá fazer nos próximos meses, principalmente a partir de outubro, quando a nossa safra começa, que é de outubro a março. De acordo com o presidente do Sindipesca, Arimar França, neste momento as empresas tentam se adaptar, mas a partir do próximo mês é possível que o atum seja comercializado apenas no mercado interno, o que poderá trazer consequências. Uma das saídas seria, por exemplo, abrir as portas da Europa. O que de real precisa ser feito é buscar uma forma de reabrir a Europa. Porque ao nosso ver, esse tarifaço não vai cair, não vai modificar tão cedo. Porque ele não é um tarifaço econômico, ele é um tarifaço político. Então, a gente tem que reativar outros mercados. No caso do pescado fresco, o único mercado é a Europa, talvez a Rússia, mas a questão da distância também complica um pouco. O governo brasileiro criou medidas para amortecer os impactos do tarifaço. O chamado Plano Brasil Soberano traz como principal medida um fundo garantidor de exportações de 30 bilhões de reais. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Lula e, entre as medidas, 3 eixos ganham atenção. Começando pelo governo do Estado. O governo do Estado autorizou a antecipação de créditos tributários, que é devido a algumas empresas, mas que estava demorando a ser pago. Foi dado decreto, então a gente está esperando a liberação desse recurso. Bem como a diferença do ICMS de quem tem PROED, mas nas empresas de pesca, a gente, como somos eminentemente exportadores, nós não temos PROED. Com relação ao governo federal, saiu ontem uma medida provisória, só que a gente está esperando a regulamentação. Tem créditos, tem questão do reintegra, que, ao meu ver, pescado não está inserido no reintegra, mas o crédito pode ajudar muito. Mas para o setor da pesca, de pescados frescos, principalmente aqui do Rio Grande do Norte, o mais importante seria a retomada do mercado europeu. É um assunto que a gente precisa ficar atento, viu? A gente vai sempre acompanhar, trazer estas informações. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Berg Linhares, que é conselheiro administrativo da Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes aqui do Rio Grande do Norte. Ele já foi presidente, né, aqui no nosso estado, na região, né? Aqui na região. E agora está no Conselho Administrativo, vem trazer informações sobre como é que está a organização da Abrazel, essa instituição que realmente busca ter esta representatividade. Quem vai contar, claro, todos os detalhes aqui é o Berg, que está ao vivo no nosso cenário político desta sexta. Berg, seja bem-vindo aqui ao cenário político. Como é que vocês têm se reunido, né? Como é que vocês têm trabalhado para representar esses donos de bares e restaurantes aqui, né, na nossa região? Boa noite. Boa noite, Manúvio. Boa noite a todos os telespectadores do cenário político. Satisfação estar falando aqui para um público tão seleto. A Abrazel, ela tem como objetivo representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar, tornando um ambiente melhor de empreender e, consequentemente, as pessoas melhores de se viver. Então, aqui na nossa regional, é uma regional nova, né? Existe uma seccional, que é todo o estado, e aí foi criada uma regional, da qual eu presidi durante 2 anos, e agora estou passando o bastão para o presidente Patrício, estou fazendo parte do conselho de administração, e a gente reúne mensalmente com os associados para ouvir a demanda deles e, a partir dessa demanda, buscar as soluções nos órgãos competentes. Então, só para a gente entender como é que funciona esse quesito de representatividade. Tem um nacional, o estadual e tem os regionais. Isso mesmo. A Abrazel, ela tem a Abrazel Nacional, tem a seccional, que representa os estados, tem a regional, que representa regiões, e dentro da regional tem os núcleos. A gente pode dar como exemplo a nossa regional, ela compreende 54 cidades. Então, você pega um polo como a Sul, por exemplo, e a partir do momento que você começa a juntar uma quantidade boa de associados, você cria um núcleo para que esse núcleo tenha uma independência e consiga tomar decisões locais ali sem estar se reunindo com a regional ou com a seccional, mas sempre alinhado com as metas que vêm da nacional.
E que metas são essas? Que organização é essa que acontece nos bares e restaurantes? Então, finalizou ontem o Congresso Nacional em Brasília, e nesse Congresso Nacional se reúne o Conselho de Administração Nacional para tomar as decisões que vão ser descentralizadas para todas as outras regiões. E eles têm metas específicas, então tem meta financeira, tem meta de número de associados, tem meta de representatividade nas cidades e tem meta de voz ativa, que a voz ativa nada mais é do que você ter voz em fóruns, Conselho Municipal, Prefeitura, Câmara Municipal, CDL e por aí vai. Em dia histórico para a segurança hídrica do Nordeste, as águas da transposição do projeto São Francisco chegaram ao território potiguar na quarta-feira e seguiram o caminho em direção a Jardim de Piranhas. De lá, elas seguem pelo leito do rio Piranhas Açu para a barragem de Oiticica e Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves. No primeiro momento, a água será usada para reforçar o abastecimento das cidades servidas pela adutora Manuel Torres, como Caicó, Timbaúba dos Batistas, São Fernando e Jardim de Piranhas. Aí essas belíssimas imagens da transposição do Rio São Francisco, esta integração que acontece. Então essas águas estão chegando aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem ainda que aguardar dessa conexão aqui também com a Apudi, né? Essa interligação também com o eixo Apudi. Então a gente vai sempre acompanhar porque realmente é um assunto muito importante. Isso traz essa segurança hídrica que a gente precisa, né, para sobrevivência. Claro, sempre com muito respeito à natureza, né? Então, essas águas estão chegando, a gente precisa cobrar também o governo do estado, as autoridades de segurança hídrica, quais os cuidados ambientais que estão sendo tomados para poder manter esta água limpa e, claro, para servir a população. Bem, a suspensão dos serviços de cirurgia pediátrica no Hospital da Mulher aqui em Mossoró, a partir dessa quinta-feira, foi tema do pronunciamento do deputado Luiz Eduardo durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Acompanhe a reportagem da TV Assembleia. As discussões em plenário na sessão desta quinta-feira da Assembleia Legislativa giraram, entre outros assuntos, em torno da situação da saúde pública no Estado nas 2 últimas semanas. O deputado Luiz Eduardo denunciou a suspensão de mais um serviço no Rio Grande do Norte, as cirurgias infantis realizadas no Hospital da Mulher de Mossoró. É lamentável que essa situação com a saúde infantil do Rio Grande do Norte entrando em situação de calamidade também, né? Já não bastava a calamidade no Valfredo Gugel, no Tarcísio Maia em Mossoró, né? De vários serviços ser paralisados, superlotação, pessoas jogadas nas macas nos corredores, agora vai paralisar a cirurgia no Hospital da Mulher em Mossoró. Lamentável, e vamos aqui continuar cobrando, e se for o caso, iremos sim convidar ou convocar o secretário de Saúde para prestar novamente esclarecimento sobre essa péssima situação da saúde infantil no Rio Grande do Norte. A saúde continuou em pauta com a bancada de oposição. O deputado Coronel Azevedo fez um balanço em plenário da prestação de contas do secretário de Saúde do Estado, Alexandre Mota, dos recursos utilizados no primeiro quadrimestre de 2025. Segundo ele, um prognóstico difícil para os próximos meses. Há vários problemas, a falta de abastecimento da Unicate, a falta de cumprir as contrapartidas previstas na legislação no que se refere ao Estado do Rio Grande do Norte, porque o Estado, o município e a União é um empenho tripartite, né, para oferecer os serviços de saúde, mas o Estado não está conseguindo cumprir a sua parte. O que cada município emprega e investe em saúde é muito superior à previsão de 15% na lei, e o Estado tão somente alcança o cumprimento do empenho mínimo que compete ao Estado, que é 12%. Então, é uma situação que precisa ser cobrada. O governo do Estado, como a gente trouxe ontem aqui, tem ciência de tudo o que acontece, dessas críticas que são feitas. Eu falo de uma audiência pública, né, que aconteceu na Assembleia Legislativa também. Então,
Realmente, saúde é uma temática que vai sempre ali de encontro ao governo, às prefeituras. A gente espera que se resolva, porque quando a gente fala sobre cirurgias, a gente está falando de vidas, e quando a gente fala de crianças, aí é que a coisa fica mais complicada, né? A gente vai, claro, acompanhar. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Berg Linhares, que é conselheiro da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Bem, Berg, a gente estava conversando aqui no intervalo que um dos momentos, né, que gerou mais oportunidades para vocês, mas também mais desafios, foi durante a pandemia. E, claro, a gente vai chegar no ponto de agora, né, das cobranças, das reivindicações. Mas eu gostaria que você trouxesse aqui esta fala, relembrando sobre esse período complicado que foi a pandemia de Covid-19. Como foi para vocês dessa área, né, de restaurantes, de bares, de lanchonetes? Bom, foi desafiador, assim como todos os setores. A gente teve que se reinventar. Quem já tinha delivery, vou usar o termo popular, estourou de venda, porque o delivery, só existia delivery e retirada. E quem não tinha teve que se adaptar. E muitas das pessoas que ficaram desempregados de outros setores passaram também a abrir seus negócios para delivery, porque era a solução que encontrava ali mais rápido para tirar o seu sustento. Foi nessa época também que a Abrazel, da Regional Oeste, ressurgiu, né? Ela já tinha existido aqui, mas tinha passado um tempo inativo. E aí, Thales, um associado nosso, conselheiro nosso, que tem negócio aqui em Mossoró, ele buscou a seccional, que é a estadual, e eles vieram aqui ajudar a gente, e onde foi quando a gente fez umas faixas, colocando em cada restaurante, dizendo que a gente estava presente, que a gente estava funcionando, que a gente queria funcionar. Foi uma época muito desafiadora, mas com o apoio da Abrazel, a gente cobrou o poder público por soluções que dessem para a gente trabalhar, mas resguardar a vida das pessoas. E, graças a Deus, a gente conseguiu sair disso. Berg, e esse momento desafiador, vocês conseguiram avançar. E estão avançando, ao ponto de que agora vocês mensalmente se reúnem. E quando é que vai acontecer este novo encontro? Isso mesmo, Anuso. Nossas reuniões são mensais, acontece toda terceira segunda-feira do mês. E sempre a gente faz as reuniões em um associado nosso, uma casa de um associado nosso. Então, a nossa próxima reunião será segunda-feira, dia 18, às 19 horas, na Casa Carbono. É uma empresa que ainda não abriu para o público em geral, mas já está funcionando para delivery. Ela está em fase de teste. E é uma casa imponente aqui em Mossoró, que faz parte do grupo da Forneira Casa Paulista. Será segunda-feira, às 19 horas. Então, quem for do setor de alimentação fora do lar e quiser se inscrever, a gente vai deixar as informações para que a pessoa se inscreva, né? Busque o Instagram da Abrazel, da nossa regional, que lá vai ter um link de inscrição. São limitadas, é gratuito para associados, mas essa reunião a gente está chamando de evento, porque a gente está abrindo também para não associados, para que eles possam conhecer como é nossas reuniões, como é que funcionam nossas reuniões, o que a gente faz lá e por que a gente faz essas reuniões. Uhum. E quais são os pontos que vocês devem abordar neste encontro? Claro, como você descreve aí, é um encontro que traz os associados, os novatos, mas já tem delimitado aí os pontos de pauta, o que é que vocês podem abordar inicialmente? Bom, para esse evento a gente está trazendo Tiago Ovidio, que é um empresário de Natal, bem sucedido, de vários restaurantes lá, que trabalha também com treinamentos, e ele vai conversar com os líderes de estabelecimentos do setor da alimentação fora do lar, justamente sobre a melhoria na qualidade do atendimento. Como o líder pode incentivar os seus colaboradores ou treinar os seus colaboradores para melhorar o atendimento. Isso é uma coisa que é sempre falada aqui em Mossoró, né? Sempre questionada, e a gente tem buscado, enquanto a Abrazel, sempre melhorar essa questão do atendimento. Além disso, e não menos importante, tem o que a gente chama de network, a troca de experiência entre empreendedores do mesmo segmento. Às vezes, pessoas estão passando por determinada situação que outro já passou, e ali numa conversa resolve uma situação que a pessoa achava que não teria solução. Então, acho que é muito importante também. E para finalizar, sempre um coffee break oferecido pela casa. Vamos experimentar lá o hambúrguer lá da Casa Carbona, cerveja artesanal que eles estão fabricando, cerveja Coxa Branca. Então, sintam-se convidados para esse evento que vai ser muito especial. Vai ser segunda, que horas? Segunda-feira, às 19 horas, na Casa Carbono. Então,
precisa de fazer ali uma breve inscrição, qual é o endereço que faz? Qual é o contato? Bom, é necessário fazer uma inscrição, porque a gente precisa ver o limite da casa, né, de receber as pessoas. E a inscrição é feita, você pode pegar o link no nosso Instagram, Abrazel no Oeste Potiguar. Esse é o Instagram que tem lá o link. Isso, aí você encontra um link. Qual é o número hoje destes empreendimentos, destes negócios, né? Bares, restaurantes, alimentação fora de casa, como você diz, né? Porque envolve também outras iniciativas. E quais os números, qual é o peso, né, que vocês têm na economia? O setor de alimentação de fora do lar, ele é o setor que mais emprega dentro do setor de serviços, que é o setor que mais emprega no Brasil hoje. Então, ele emprega 6 milhões de pessoas no Brasil, diretamente. E isso tem impacto muito grande na mão de obra, né, como um todo. E aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró especificamente, nós temos por volta de 2.000 CNPJs do setor que trabalham nesse ramo. Vale lembrar que a maioria deles são MEIs, né? 65% deles são MEIs. São pessoas que têm ali o seu próprio negócio e trabalham no operacional, no dia a dia, para tirar o seu sustento. A Abrazel, ela tem observado os negócios que são abertos, que funcionam nas áreas mais centrais, nas áreas, digamos, mais direcionadas para estas empresas e também as periferias, zona rural. Vocês têm atentado também para outros setores do município? Bom, a Abrazel Nacional tem um programa deles que se chama Abrazel na Favela, que é justamente levar o conhecimento da Abrazel para os empreendedores daqueles setores. A gente não trouxe ainda para a nossa regional, então a gente realmente não tem esse trabalho ainda na questão da zona rural, né? Mas a gente sim foca em toda a cidade, independente de ser associado ou não. Quem for empreendedor do setor de alimentação fora do lar, a Abrazel está de portas abertas para receber esse empreendedor. Porque a gente entende que, como a gente estava conversando no intervalo, o empreendedor que empreende no setor da alimentação fora do lar, a maioria deles, ele empreende por necessidade e não por oportunidade. Então, eles vêm para o setor sem experiência. E a Abrazel está aí justamente para isso, para ajudar esse empreendedor a se profissionalizar para que ele perpetue mais no ramo, né? Porque o ramo, ele tende a... Ele tem um fechamento muito rápido, né? Fecha muitas empresas, infelizmente. E a classe política é atenta a esta qualificação de mão de obra, é atenta à facilitação da abertura de novas empresas, ao posicionamento também, né, destes negócios na cidade. Como é que a classe política tem observado esse setor de bares e restaurantes? Bom, é papel da Abrazel, como a voz ativa que eu falei para você, está presente nesses fóruns e justamente cobrar do setor, né? A Abrazel, ela vai fazer, apesar de o setor ajudando ou não, público, ela vai fazer, né? Vai tentar melhorar o setor da alimentação fora do lar. Agora, é evidente que com a força e apoio do setor público, a gente consegue ajudar ainda mais todo o setor. Então, a gente está, sim, buscando essa parceria com todo o poder público, tem conversado com vereadores, tem tentado conversa com os prefeitos das cidades que a regional atua. Porém, nossa regional ainda, como falei, é nova, né? Então, a gente ainda não tem essa voz tão ativa. Porém, estamos buscando e, com certeza, nós vamos conseguir. Na última reunião, teve um representante da prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento, que foi o Gerson Nóbrega, que esteve lá e viu como é a Abrazel, viu como funciona e se colocou à disposição para nos apoiar. Com certeza ele vai estar nessa próxima reunião. Bem, o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, ele fez uma coisa aí que todo mundo já aguardava há um tempo, viu? Ele enviou para o Conselho de Ética da Casa, nesta sexta, pedidos de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Os 4 pedidos foram feitos por partidos governistas. Entre os autores das representações estão deputados do PSOL e do PT. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, é acusado de quebrar o decoro parlamentar ao agir naquele país na defesa de punições a autoridades brasileiras para beneficiar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu em processo por tentativa de golpe de Estado.
Em entrevista à BBC News Brasil, concedida em Washington na quarta-feira, Eduardo Bolsonaro afirmou estar disposto a ir até as últimas consequências para retirar do poder o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Eduardo referiu-se ao ministro como um psicopata, mafioso e bandido. O filho 03 do ex-presidente classificou o Brasil como uma ditadura e alegou perseguição política a si, ao pai e apoiadores. Ele acusou Moraes de usar o cargo para influenciar decisões do Congresso Nacional e disse que a mulher do ministro deveria ser alvo de sanções por suposto enriquecimento ilícito. Aí, o Eduardo Bolsonaro sempre tensionando, né, cada vez mais essa situação. Bem, vamos ver no que é que vai dar aí, porque o Alexandre de Moraes pediu a data para haver o julgamento, né, sobre este caso aí de tentativa de golpe, que pode acontecer já em setembro. Por falar em PL, Bolsonaro, informação que a gente já deu aqui no cenário político, só reforçando, amanhã vai acontecer um encontro importante aqui no RN. Michele Bolsonaro, Valdemar Costa Neto estarão no Rota 22 em Natal, a partir das 8 horas da manhã. Então, um momento aí em que os apoiadores do ex-presidente vão também falar sobre eleições 2026, claro, planejamento do PL neste momento e sobre as eleições do próximo ano. É possível que a Michele dispute, né, a presidência da República, representando aí a ala bolsonarista que vive este momento aí de incertezas jurídicas. Bem, de 18 a 22 de agosto, né, na próxima semana, 27 alunos do ensino médio de escolas públicas de todo o país vão para Brasília para vivenciar o Dia dos Senadores. Todos os anos, o programa Jovem Senador proporciona a um estudante de cada unidade da federação uma experiência política transformadora. Durante a experiência, os jovens senadores vão conhecer de perto a estrutura do legislativo, apresentar sugestões que podem se transformar em projetos de lei e participar da Semana de Vivência Legislativa. O programa é destinado a estudantes do ensino médio de escolas públicas com até 19 anos, selecionados por meio de um concurso nacional de redação. O tema dessa edição foi Emergência Climática, Pense no Futuro, Haja no Presente, que registrou participação recorde com cerca de 170 mil alunos inscritos. A edição de 2025 se destacou pela ampla participação feminina. Das 27 redações vencedoras, 21 foram escritas por meninas, com idades entre 15 e 18 anos. Quase 90% delas vindas de cidades do interior. A edição desse ano ela é voltada para o meio ambiente. Eu acho que ela está bem linkada com esse momento histórico que a gente vive, com a realização logo mais da COP30 em Belém, no Pará, né? Então a gente achou importante que os jovens também fizessem essa reflexão sobre esse assunto, já que os olhos do mundo todo vão estar voltados aqui para o Brasil. A abertura da programação será no dia 18 de agosto, com a tradicional subida da rampa aqui do Congresso Nacional, seguida pela diplomação e posse dos jovens senadores. Após a eleição dos jovens senadores que irão compor a mesa diretora, teremos a abertura da exposição com as redações vencedoras e a instalação das comissões temáticas. Ao longo da semana, os estudantes participam de visitas guiadas, palestras, audiências públicas e debates. O encerramento contará com a votação dos projetos apresentados durante a vivência legislativa. O Jovem Senador é uma aula de cidadania, é um programa de educação política que dá esse protagonismo aos jovens. Eles também chegam aqui com a possibilidade de apresentar projetos, apresentar sugestões legislativas que podem virar projetos de lei e, se aprovados pelo Senado e pela Câmara, se transformar em leis. Atualmente, nós já temos mais de 50 projetos apresentados pelos jovens senadores. 24 desses projetos estão em análise no Congresso Nacional. Bacana, hein? Então é realmente uma grande experiência aí para estes estudantes. Vão lá para Brasília, vão conhecer de perto a administração do Senado e que inspire eles também a fazer a boa política, né? Bem, vamos aqui voltar para a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Berg Linhares, que é da Abrazel.
Antes, mando aqui um abraço para o Janilson do BH. Obrigado, Janilson. Quem também está aqui conosco, o seu Aldo Ferreira. Obrigado pela participação. O Manuel Nascimento do Bela Vista. Ele faz uma pergunta aqui. Berg, existe um cadastramento de todos os bares e restaurantes de Mossoró? E se não... E quem tem interesse, como é que faz para participar, para se cadastrar? É a pergunta aqui do Manuel Nascimento. Bom, em relação a todos os restaurantes e bares de Mossoró, a gente não tem essa informação precisa, né? Por volta de 2.000 CNPJs. Na Abrazel, na nossa regional, nós temos 120 associados, e aqueles que quiserem se associar, quiserem conhecer a Abrazel, é só entrar no Instagram, que a gente já passou, né? Que é o Abrazel no Oeste Potiguar, e lá vai ter a informação para ele fazer o cadastro. Mas é bem simples, quando a pessoa informa a intenção de participar da Abrazel, a gente passa para o nosso executivo, ao CBIDS, e ele vai até essa pessoa passar todas as informações sobre a Abrazel e quais os benefícios que a associação traz para o restaurante dele e para ele. Qual é o benefício, então? O que pode ser colocado como um atrativo aí para que as pessoas, os empresários, façam parte aí dessa associação? Então, a Abrazel é uma associação, né? Instituição sem fins lucrativos, e tudo que entra financeiramente em dinheiro da Abrazel através de mensalidade de associados, parceiros e eventos, é revertido em prol do setor de alimentação fora do lar. Então, o associado, quando ele entra, ele vai de cara já pegar taxas diferenciadas nas maquinetas de cartões, que a gente tem parceria com bancos para isso. Os associados ou possíveis associados que recebam cartão refeição, a gente consegue reduzir essa taxa pela metade. Então, quem paga aí 7% vai reduzir para 3,5%. A gente sabe que muitas empresas do setor da alimentação fora do lar não recebem o cartão refeição devido à taxa ser muito alta. Então, através da parceria Sou Abrazel, a gente consegue redução de taxas. A gente tem o Conexão Abrazel, que é uma página da Abrazel que tem todas as informações para que o empreendedor possa se profissionalizar. Lá dentro da Abrazel tem o UP, que a gente chama, que é a inteligência artificial da Abrazel, que faz um diagnóstico da empresa. Então, você coloca lá as informações da sua empresa, como você está hoje, e analisando essas informações, o UP dá um diagnóstico e dá plano de ação para que você possa agir e melhorar essa pontuação e melhorar essa profissionalização. Tudo dentro da plataforma. E o que não tem dentro da plataforma, a gente consegue encaminhar para os parceiros, como Sebrae, Senac, IFRN e outras instituições. Berg, você já tem quantos anos já de lanchonete? Cara, eu tenho 12 anos. 12 anos? 12 anos empreendendo no setor de alimentação fora do lar. Como é o nome da sua empresa? U7 Hamburgueria. U7, você que conhece a U7, o dono da U7 aqui é o Berg, viu? Berg, e aí eu faço uma pergunta básica, né? Se lá no começo da U7 você tivesse tido esse suporte da Abrazel, você estaria numa outra condição de visão empresarial? Com certeza, com certeza. Se lá no começo eu tivesse a Abrazel, eu teria pulado muitos desafios, né, que apareceu e que eu não soube como agir, né? Então, claro que serviu de aprendizado. Eu sou uma pessoa antes e pós Abrazel no pensamento, como administrador, porque quando você está na Abrazel, você está se relacionando com pessoas que têm um quiosque, mas também com pessoas que têm rede de restaurantes em todo o Brasil, através dos congressos e encontros nacionais que a Abrazel promove. E você passa a visitar feiras e eventos, e aí você também começa a ver equipamentos que você nunca imaginou nem que pudesse ter e passa a ter acesso. Então, isso mudou muito a minha forma de pensar negócio, e por isso eu defendo tanto essa bandeira da Abrazel e indico a quem está começando, a quem já é profissional, a quem já tem mais de uma loja, quem é de uma cidade mais distante que acha que a Abrazel não chega junto, quem acha que a Abrazel é panelinha, que muita gente pensa que a associação é panelinha, é uma quantidade de pessoas ali limitada e que não tem oportunidade de falar. Pelo contrário, a Abrazel é portas abertas para que o empreendedor venha, para que a gente escute o empreendedor, para que ele tenha voz e a partir dessa voz a gente busca essas soluções. Então, por isso, eu acredito que é muito importante participar da Abrazel. E, claro, quanto mais associados, mais poder a gente tem de chegar e cobrar do setor. Então, uma coisa é Berg da U7 Hamburgueria chegar num secretário de infraestrutura e cobrar iluminação, e outra coisa é a Abrazel, representando todos os restaurantes, chegar e cobrar por uma iluminação melhor, por exemplo. Então, por isso,
por esse motivo e vários outros que tem, eu convido a quem não é associado, quem não conhece a Brasel, conhecer. Inclusive, só mais um dos benefícios, né? A Brasel Natal, a seccional, ela está com um programa que é compra coletiva. Uma coisa que já tentamos várias vezes, inclusive na Nacional, e nunca deu certo. E já está há 1 ano rodando. E é o nosso próximo desafio aqui na nossa regional, trazer o compras coletiva para cá. Porque a gente entende que o grande ele já tem um volume suficiente para ter um desconto bom com os fornecedores. Mas se eu junto 10, 20 pequenos e faço essa compra coletiva, eu vou ter o mesmo poder de barganha que um grande tem e vou ter uma competitividade melhor. Berg, você já trouxe um dado interessante aqui, que é também é o que gera muitos empregos, né? Mas é também o que mais fecha empresas. E se fala dessa preparação, dessa qualificação, normalmente quem ali foi demitido, quem não tem com que fazer ali um investimento, vai investir no setor de alimentação. E você percebe que é realmente uma saída, é algo que pode dar certo se você fizer da forma correta. Realmente ainda há espaços para este tipo de investimento aqui em Mossoró ou em outros municípios menores? Sim, há espaço. O setor da alimentação fora do lar é muito desafiador. Quem está dentro e vê outra pessoa que é de fora entrando, a gente costuma brincar, esse cara não tomou remédio hoje não, porque entrar nesse mercado, porque é um mercado realmente muito desafiador, porém muito gratificante. E quem trabalha direitinho, quem se profissionaliza, quem estuda, quem faz o dever de casa direito, com certeza vai prosperar no negócio. Então tem espaço sim. Infelizmente o nosso setor é um setor que realmente tem muitos fechamentos devido a essa profissionalização, né? É um setor que quem empreende não empreende por necessidade, não por oportunidade. Então, quando você empreende por necessidade, se o seu capital que você colocou ali tiver algum probleminha, sei lá, cortou uma luz ou teve um incêndio ou algo do tipo, você não vai ter capital de giro ali para se manter. Quando você empreende por oportunidade, não, você tem 3, 4, 5 meses de capital de giro até o negócio começar a andar. Então, realmente fecha demais. A média é 2 anos. Então, a média de vida normal da empresa setor da alimentação fora dela é 2 anos e de um associado ao Brasel é 4 anos. Então, é o dobro. A gente fica feliz por ser o dobro da média, mas a gente ainda fica se sentindo no desafio de que a gente acredita que pode ficar muito mais tempo aberto. Na verdade, pode ter uma vida perene. Então, esse é o objetivo da gente. Um abraço aqui para o casal Nonato Gomes e Edilene Moraes, lá no Van Rosado. Quem também está aqui acompanhando o nosso cenário político TCM é o José Carlos. Obrigado pela audiência. Quem também parabeniza aqui o Berg, toda a força de setor de bares e restaurantes, é justamente o Gerson Nóbrega, que foi citado aqui durante a nossa conversa. Muito obrigado a cada um que tem enviado aqui as mensagens. Berg Linhares, do Conselho Administrativo da Abrasel, que representa bares e restaurantes, alimentação fora de casa aqui na região. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Fica o espaço aí para o convite, né, desta reunião que vai acontecer na segunda-feira. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade de falar com um público tão seleto do cenário político. Hoje estou aqui na bancada, mas durante todos os dias eu estou no meu carro, na minha casa assistindo, assim como escuto também o programa do meio-dia na rádio. Convidar todos que são do setor da alimentação fora do lar para participar desse evento, evento, você sendo associado ou não, você pode fazer parte. Vai ser na Casa Carbono, às 19 horas da segunda-feira. Casa Carbono fica quase vizinho à Forneria Casa Paulista, aqui no Nova Betânia. Então, sinta-se convidado. Entre no Instagram da Abrasel, Abrasel no Oeste Potiguar. Clica no link, faz a inscrição lá no Forms, porque a gente precisa saber a quantidade de pessoas que vai. E todos serão muito bem recebidos. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao cenário político TCM. Quando tiver informações da Abrasel, a gente fica sempre à disposição, Berg. Muito obrigado. A você de casa, a gente agradece a audiência. Tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso. Até segunda. Um abraço.